Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fase de adaptação de uma prótese total. Muitas vezes o paciente tá com muitos problemas nos dentes, aí às vezes é necessário tirar, infelizmente, né? E aí é necessário colocar uma prótese para que a pessoa consiga mastigar e também tenha função estética, consiga sorrir de forma tranquila, né? E tenha então uma vida normal, tá? Porém, gente, existe uma fase que a gente chama fase de adaptação, que ela é bem chatinha e os pacientes sentem bastante, dificuldade nesse processo. E eu queria conversar com vocês justamente sobre isso hoje. O que acontece e o que você pode fazer para ficar mais confortável, tá bom? Bom, primeiro, gente, que assim, quando você está acostumado com seus dentes estão fixos no osso. E a sua mastigação normalmente começa de um lado, então você pega a comida e joga para o outro. A prótese, ela tá fixa numa mucosa, na gengiva, como se fosse uma ventosa daquelas que a gente coloca no vidro, né? Que tem um bichinho, alguma coisa, você quer colocar alguma coisa presa no vidro, aí tem aquelas ventosinhas de plástico. A prótese, ela funciona como uma ventosa que pega a pressão no céu da boca e ela fica estável justamente por causa dessa pressão, tá? Então, tem essa questão de ser diferente dos dentes, tá? Ser diferente dos dentes. O que você vai sentir quando você colocar uma prótese como essa? Primeira coisa, o céu da boca é tampado, então parte do paladar diminui, né? Porque você não consegue jogar a sensação de você jogar a comida no palato para esfregar a comida e de repente sentir o sabor reduz, ela é reduzida, tá? Você pode ter um pouquinho de diferença também na fala, quando você for falar, por quê? Como a língua, a gente tem palavras que são linguodentais e linguopalatais, você coloca a ponta da língua no céu da boca e a ponta da língua entre os dentes, quando você altera, né, a posição dos dentes, altera o céu da boca, né, você vai dar uma rebaixada no céu da boca porque tem o palato, né, você tem que, na hora que você for falar aquelas palavras, você vai acabar sibilando, você vai acabar falando o S, que nem o Cebolinha, né? Por que isso? Porque seu cérebro ele está acostumado com uma determinada altura. Quando você troca essa altura, aí você tem essa certa dificuldade. Porém, isso, gente, é transitório, tá? O cérebro ele se readapta e aí você começa a falar normalmente de novo. O que você tem que fazer para isso acontecer mais rápido? Conversar. Então você precisa conversar com a prótese, falar com a prótese, até para você sentir, né, como que ela funciona, como que você conversando com ela, ela vai estar adaptada, ela vai estar funcionando, para que você consiga então treinando e assim falando melhor, falando com mais naturalidade, tá? Outra coisa que acontece também, você tem uma sensação de boca cheia, parece que tem uma coisa enorme na boca. Você sabe que a nossa língua, ela tem o que a gente chama de procepção. O que é isso? É a própria sensação da língua, é a sensação dela, que é diferente da nossa sensação, da nossa procepção, né? Então, às vezes você tem um fio de cabelo na boca, parece que tem um cano gigante na boca, porque a língua ela manda as informações para o cérebro dessa forma. Olha, tem uma coisa aqui que está me incomodando e é muito grande. E na verdade é um fio de cabelo. Então você imagina quando na boca a gente coloca uma coisa que é um pouco maior realmente, como uma prótese. Ela vai chiar, ela vai achar que tem uma coisa gigante no espacinho dela e aí ela vai ficar incomodada. Qual que é a reação que a língua faz quando ela fica incomodada? Aumenta a salivação. É normal aumentar a salivação porque ela está tentando expulsar aquilo que está incomodando ali no céu da boca. Aí, gente, aqui entra a fase de adaptação, tá? A língua tem que entender que aquilo lá vai ficar por ali agora, né? E você vai entrar numa fase em que você vai precisar conversar, comer com a prótese. Aumenta a salivação? Sim, principalmente na primeira semana. Mas isso é adaptável. Quando a língua entende que aquilo ali é a prótese e vai ajudar a mastigar, começa então a diminuir esse fluxo salivar, tá? E aí você só tem fluxo salivar realmente quando você está mastigando. Machucados, podem acontecer aftas, tá? Isso é normal, porque a mucosa não está acostumada a ter nada por cima dela. Quando você coloca o acrílico, que é uma coisa dura, pode ter um certo trauma. E aí é que entra uma coisa interessante. Quando você coloca a prótese e começa a machucar, é muito importante que você fale com o seu dentista. Porque através do dentista, ele vai fazer pequenos ajustes com materiais adequados, né, para não estragar a sua prótese. E ele sabe aonde desgastar para evitar que você perca a pressão da prótese, para poder ficar confortável,
tá? Evite ficar forçando usar a prótese se ela estiver te machucando, porque ela pode cortar o tecido, chega a cortar o tecido e às vezes vai formar hiperplasias que podem dificultar você fazer novas próteses depois, causando mais reabsorção óssea, tá? Então, tá machucando? Procura o dentista, que ele vai te ajudar nessa situação. E a outra coisa, né, muitas vezes, é que a pessoa está conversando e a prótese desloca, ou então ela vai bocejar e a prótese desloca. Isso está acontecendo pela adaptação muscular, tá? Você não tinha prótese ali ainda, então tem essa questão da adaptação, mas isso pode ser totalmente ajustado no dentista. Você pode fazer alguns alívios, né? A gente tem essas preguinhas na boca, né? E essas preguinhas, quando a gente fala ou a gente abre muito a boca, elas esticam. Na hora que ela estica, ela puxa a prótese para baixo. Por isso que às vezes você está falando tal e a prótese solta, tá? Por causa dessa coisa da musculatura. O que eu aconselho fazer? Vá ao dentista, faça o movimento e mostre para ele, ó, quando eu faço nesse movimento, aí ela solta. O que ele vai fazer? Pequenos ajustes nessas regiões, alívios nessas regiões onde tem esses freios, para que você consiga ter mais tranquilidade quando você falar, mais segurança quando você falar. Bom, gente, essas são algumas dicas. Nunca é fácil uma adaptação, tá? Mas você tem que lembrar que a prótese, é uma parte, ela está substituindo uma parte do corpo que você perdeu. Você perdeu seus dentes e ele fazia parte do seu corpo, né? Ninguém perde uma perna mecânica, põe uma perna mecânica e sai correndo. A pessoa vai aprender a ficar em pé, a dar passos e depois, quem sabe um dia correr. A mesma coisa que vai acontecer. Você vai aprender a ficar com a prótese na boca. Depois você vai reaprender a mastigar, sorrir, né? E a falar. E aí, então, vai tendo cada vez mais segurança para poder viver e conviver com a prótese. Bom, gente, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder para vocês. Lembrando que é sempre interessante fazer próteses bem adaptadas, né? Com um molde adequado da mucosa, porque isso vai trazer mais conforto para você. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que tem dificuldade para usar prótese, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser que esse vídeo ajude ele a ter um pouco mais de conforto na vida. E se você não assinou o nosso canal ainda, tá de bobeira, hein? Assina o nosso canal, clica nas notificações para você não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!